Boa noite, gente. Abri uma live relâmpago agora, porque como muitos de vocês sabem, já estão inscritos, hoje à noite, daqui em 10 minutinhos, eu vou estar começando uma dinâmica sistêmica em grupo que é voltada para a gente receber o impulso para a vida. De quem que vem esse impulso para a vida? Da figura do pai. Então, mesmo que de repente tu não tenha conhecido teu pai, tu não tenha tido nenhum contato maior com teu pai, existe uma lei chamada da lei da hierarquia, que essa lei faz parte das leis das leis ou das ordens da constelação sistêmica, né? Quem criou foi Bert Hellinger, essas leis. Ele mesmo diz que ele não criou, mas ele observou ela. E aí, eu sempre gosto de dar uma olhada no material que eu tenho, né? Por mais que eu já tenha feito essa dinâmica, eu sempre mudo conforme a energia do dia, né? Conforme a energia que se requer. Então eu dou uma espiada nos meus materiais, né? Para ver o que eu posso acrescentar, o que eu posso tirar. Enfim, hoje eu tava dando uma olhada nesse livro aqui, ó, que é A Simetria Oculta do Amor. E aí tava lendo a respeito da parte do pai, né? E aí então eu vou falar um pouquinho sobre, até o nome do subtítulo, tá? A hierarquia entre pais e filhos. Filhos saudáveis e felizes, bem como pais afetuosos, são encontrados em todas as culturas, religiões e classes sociais. Portanto, há muitas maneiras eficientes de criar um filho, de criar filhos, que podem diferir uma das outras e mesmo contrariar-se, dependendo da cultura, né? Dependendo da ideia de moral daquele lugar, os costumes, né? Então isso vai diferir. E isso é uma visão, tá? Do Bert Hellinger, que foi quem criou a constelação. E aí vai. Não obstante, o amor exige vínculo, equilíbrio entre dar e o receber e ordens sociais adequadas, seja qual for a cultura. Mas deixe-nos largo espaço para concretizar tudo isso. O amor flui mansamente quando todos os membros de um sistema familiar obedecem à hierarquia. Como vimos, a hierarquia familiar deve atender a 3 critérios: tempo, peso e função. Com respeito ao tempo, a hierarquia familiar vem de cima e dos mais antigos, até o mais novo. Assim como o tempo, ela não pode ter a direção invertida. Os filhos sempre vêm depois dos pais, e os mais jovens sempre vêm depois dos mais velhos. Aí ele fala aqui do Conrad Ferdinand, que descreveu esse movimento descendente em um poema. O nome do poema é A Fonte Romana. Eu vou ler rapidinho para vocês, tá? A Fonte Romana. O jorro de água se ergue, e ao cair inunda a bacia de mármore, que por sua vez transborda para a bacia de baixo. A segunda bacia transfere sua abundância para uma terceira. Cada qual recebe e dá, calma e viva. Então, o que está dizendo, né? Está mostrando a lei da hierarquia. Quem veio antes, segundo o tempo, os mais antigos, na lei da hierarquia, são quem possibilitam, né, a vida para quem veio depois. Aí, eu não tô com muito tempo para falar sobre isso, então eu vou pular essa parte aqui, porque aqui tá falando, ele fala também um pouquinho do relacionamento, por exemplo, da marido e esposa. Que entre eles existe a lei do equilíbrio, né? Entre o marido e a esposa não existe uma lei de hierarquia. Porém, o marido e a esposa vêm antes dos filhos. Então, sim, quando a gente fala de pai e mãe, o filho vem depois. Mac, resume essa história. Gente, por exemplo, quando os pais se separam e esse filho ou essa filha tomam as dores da mãe, por exemplo, eles estão saindo do seu lugar de poder e estão se fazendo maior que esses pais. Porque na lei da hierarquia, o que acontece entre o marido e a esposa só compete as escolhas deles. Aí aqui ele fala um pouquinho dessa lei da hierarquia entre os irmãos, que o irmão mais velho veio antes dos irmãos mais novos, então também existe uma lei, né? Os novos sistemas de relacionamento também têm prioridade sistêmica sobre os antigos. Dá-se ao contrário da dinâmica de precedência dentro de um sistema em que os membros mais velhos se sobrepõem aos que vêm depois. O relacionamento do casal tem prioridade sobre o relacionamento da família de origem, do mesmo modo que o segundo casamento tem precedência sobre o primeiro.
Os relacionamentos são prejudicados quando esse princípio não é acatado, quando os pais permanecem mais importantes que os parceiros e filhos, ou os primeiros parceiros mais importantes que os novos. Com respeito ao peso, o relacionamento mais importante da família é entre pai e mãe. Vem em seguida o relacionamento entre pais e filhos, os relacionamentos com família em geral e finalmente os relacionamentos com outros grupos livremente escolhidos. Algumas pessoas, assoberbadas por um destino particularmente ingrato, podem ter peso sistêmico bastante para que a sequência normal de acordo com o tempo deva ser ajustada. Aqui eu até pulei umas partes, então, para ficar mais claro, tá? Dá um exemplo de quando o filho tá indo... Eu já dei o exemplo nesse sentido, né? Quando existe um casal e que daqui a pouco aquele filho, o casal se separa, ou de repente esse pai nem é presente e daqui a pouco esse filho toma dor dessa mãe, né? Ou essa filha toma dor dessa mãe. Ou esse pai é um pai que não se... pode estar fisicamente presente, mas não se envolve nessa criação, né? Não consegue passar esse amor adiante, porque ele vai receber... Lembra a história do jarro ali do poema? Conforme ele recebe, ele consegue doar, né? Se ele receber pouco desse avô, provavelmente ele vai receber... Ele vai poder doar menos, né? Ou tanto quanto ele recebeu. E, ai, Mac, isso não dá pra mudar, então tipo, é um destino selado. Não, gente, para isso que existe a constelação familiar, para isso que existe processos corporais do Access Consciousness, por exemplo, que eu também trabalho com isso, e tem alguns que mexem nessas questões, né, de como tu percebe os familiares, como que tu vê essa questão, assim, de entender que tu, depois que tu é adulto, tu consegue se posicionar e atualizar teu sistema. Qual é o meu convite aqui? É para perceber como é que tá essa ordem hierárquica na tua casa. Por exemplo, teus pais ainda são vivos, de repente tu convive bem com eles, mas como é que funciona isso? Muitas vezes tu coloca o teu pai ou tua mãe numa posição de que tu fica dizendo como é que eles têm que funcionar, que eles têm que fazer. Ou daqui a pouco, como eu disse, né, um deles não foi presente, foi excluído, essa mãe excluiu esse marido, né, se separaram e excluiu ele da vida e acabou excluindo da vida dos filhos também. Isso tem um peso enorme, e aí já vai também uma dica, tu que de repente é mãe, né, tu teve as tuas questões com o teu marido e daqui a pouco tu transmite falando mal desse marido pro teu filho ou pra tua filha. Quando tu faz isso, tu tá gerando, né, um peso para esse filho, porque isso não cabe a esse filho resolver. Isso é uma coisa entre tu e essa pessoa. Esse amor do pai tem que passar por esses filhos. Quanto menos tu envolver os filhos nas tuas questões conjugais e vice-versa, né? Pai com mãe também é a mesma coisa. Tô trazendo o pai hoje porque vai ser a dinâmica de hoje é sobre isso. Então, se tu tá te percebendo assim, fora do teu lugar de poder, porque quando tu faz isso, isso tem consequência pra tua vida, né? Se tu não te posiciona realmente como filha, ou filho, que é aquela que não se envolve nas questões de relacionamento matrimonial, ou daqui a pouco, né, teus pais já estão um pouco mais idosos, mas tu fica querendo coordenar o que eles fazem, o que eles escolhem para a vida deles, tá totalmente fora do teu lugar de poder, que é de filha deles, né, na ordem hierárquica. Como olhar para isso? Através de dinâmicas sistêmicas, de constelações familiares, de outras técnicas que também trabalham com isso, né? E esse é o meu convite. Talvez tu vá assistir essa live só depois que a dinâmica aconteceu, porque daqui a pouquinho já tô encerrando para entrar com as meninas, já tá na hora de eu entrar. Então, mesmo assim, né, se de repente tu não fez essa dinâmica e quiser fazer em outro momento, né, ou daqui a pouco tu te pega nessas situações aí, que daqui a pouco tu tá meio que casada com a tua mãe, porque tomou o espaço do teu pai, como seria agendar uma constelação para olhar para tudo isso e te reposicionar no teu lugar de poder, que é onde tu vai prosperar, onde tua vida vai ter mais equilíbrio, mais saúde. E a partir desse primeiro relacionamento, lembra da lei da hierarquia, a partir desse primeiro relacionamento, tu vai conseguir se relacionar melhor com os teus filhos, com as tuas criações, com o teu trabalho, né, com o teu dinheiro. Enfim, é sobre isso, né? Fica aqui meu convite, beijo pra vocês e provavelmente não vai dar tempo de entrar na dinâmica de agora. Mas me chama, vamos agendar uma outra dinâmica, daqui a pouco vem fazer tua constelação, tenho certeza que eu posso contribuir contigo nesse processo. Ai, Mac, isso não é fácil. Eu não tô dizendo que é fácil, mas depois que tu faz esse processo de olhar para essas questões, a tua vida se torna muito mais fácil, né? Boa noite!